Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo nós vamos conferir um conteúdo aqui da Jovem Pan Esportes. E o título é o seguinte: eles deveriam ter vergonha de falar isso. CNM concorda com a arbitragem de Fluminense e Flamengo. Cara, era questão de tempo pra isso aí, pro central do apito da CBF meter essa. Caraca, que loucura. Vamos trocar de janela e conferir essa brincadeira aqui. Like no vídeo, se inscreva no canal 321. Lau. Adivinha, Mauro César Pereira, quem fez vídeo hoje? A CBF, É isso. Central do apito da CBF. Adivinha o Ser Meme, né? Não é Ser Meme, é o Ser Meme. Tá virando stand-up. Ele fez o vídeo hoje. E aí, pro meu delírio, eu tava louco pra ver o que ele ia falar, já sabendo o que ele falaria. Ele falou do Fla-Flu. E ele... Será que ele questionou algum lance? Eu te pergunto, você acha que ele questionou algum? Nenhuma chance. Não. Nada. Concordou com tudo. O CNM... Muito previsível assim, o programa. Acho que assim... É a audiência vai patético. cair, porque você já sabe o roteiro. É patético. Ele considera todos os lances acertados. E aí... Cara, na moral, a gente precisa conversar um pouco sobre isso. Cara, é um absurdo, independente do clube para o qual você torce. É absurdo. Cara, eu detesto ficar reclamando de arbitragem, maluco. Eu prefiro falar de jogo, comentar como o jogador jogou. Mas, cara, é um absurdo, cara. É um absurdo. Que isso, cara, que loucura. Tem alguns lances e de fato a gente pode concordar. Por exemplo, o Felipe Melo não fez pênalti no Arrascaeta. A falta do Cebolinha, que originou lá o gol do Fluminense, foi, de fato, foi marcado. Beleza, foi falta no Cebolinha, o gol foi bem anulado. Agora... o Lima não ser expulso e o Luiz Araújo ser expulso, não dá pra entender. Não tem como entender. Não tem como entender. Os dois eram pra ter sido expulsos ou nenhum ser expulso. Mas eu ficaria expulsando os dois. E o gol do Gabriel, do lance do Pablo, cara, o Cano levanta, nem reclama. O maluco tá com a mão nas costas dele e ele tá caindo pra frente. Porra, normal. Aquilo ali parece um empurrão, mas não é um empurrão. Teve nem força pra isso. Você vê o lance na velocidade normal, câmera lenta, câmera rápida. Não tem como aquele gol ser ilegal, cara. E concordar com isso é uma vergonha. Esse CNM faz um trabalho muito merda na comissão de arbitragem. Ele não vai ver esse vídeo, mas se ele ver, eu gostaria que ele soubesse. O trabalho de merda na comissão de arbitragem. Que lixo, meu Deus do céu. Eu só vou fazer uma pergunta. Porque a gente vai mostrar ou não? A gente não vai mostrar o vídeo. Agora, eu vou botar aqui as declarações do CNM. Vamos botar as declarações do CNM sobre o lance antes de ir para essa palhaçada, né? Para o debate sobre essa palhaçada. Isso virou, é o que eu digo, não tinha Cacete e Planeta, não tinha vídeo cacetada, pronto. Agora temos uma programação melhor pra gente dar risada. O stand-up comedy do Wilson CNM, presidente da comissão de arbitragem da CBF. Ele sempre é coberta. Esse cara tá conseguindo ser mais piada que o Gaciba quando era da comissão de arbitragem presidente. Que loucura, maluco. Eu não sei como ele consegue isso. É por isso que a arbitragem brasileira tá um lixo. Um lixo. Porque se o árbitro erra e o presidente da comissão de arbitragem vai lá no seu videozinho e concorda com tudo e diz que tá tudo certo, aí é isso que acontece com a arbitragem brasileira. Vamos abrir aspas para ele? Ele diz, ele tem isso sobre o toque do André no Cebolinha. Ele tem um ângulo bom, está bem posicionado, tem um ângulo interessante para ver. Ele interpreta, fala que o jogador se joga e forçou o contato. Não é que deixou de ver. Ele interpreta como não falta. No final das contas, é uma má interpretação em campo. O árbitro tem que olhar o ponto futuro da jogada e não prestar atenção na trajetória da bola. Não deveria ser uma ação de dificuldade para a equipe de campo. Se tem a visão antecipada da fase seguinte da ação, facilitaria muito o trabalho deles. Os assistentes, além de focar no impedimento, em contra-ataque tem que estar atentos às faltas. Em relação à dividida entre Felipe Melo e Arrascaeta, em que os flamenguistas pediram o pênalti, CNM destacou a movimentação do meia do Flamengo. Meu Deus do céu, ele vai botar a culpa no Arrascaeta que nem o Paulo César de Oliveira. Que lixo! Segundo ele,
O uruguaio observa a aproximação do camisa 30 do Fluminense e se desloca em direção, gerando o contato. O jogador olha para o adversário antes do contato. Ele observa que vem vindo. A questão é, quem ocupa o espaço de quem? O Arrascaeta ocupa o espaço do Felipe ou o Felipe ocupa o espaço do Arrascaeta na disputa da bola? Essa bola está em disputa, não está sob o domínio de ninguém. O jogador do Flamengo joga o corpo na direção do Felipe Melo. Causa impacto? Causa. Derruba o jogador? Derruba. Mas provocado muito mais pela ação dele do que do Felipe. Então agora quer dizer que é normal o vagabundo que abusa de mulher porque tá usando roupa curta, porque a mulher facilitou, botou a roupa curta. O sujeito vai atravessar a rua, mesmo que ele esteja na faixa de pedestre, ele é atropelado, a culpa é do cara que tá atravessando na faixa de pedestre, porque ninguém mandou ele sair da calçada. Ele dá o jeito dele, tem que voar para poder atravessar de um lado ao outro, se o caminho dele tiver que passar por aquela via ali. Cara, que maluco. Esse CNM é um demente, maluco. Que doideira, cara. Aí, loucura, cara. Agora, a situação que mais me assusta é se foi falta do Pablo no Cano. Nossa. Foi falta do Felipe Melo no Arrascaeta. E outra, se ele me disser que foi falta do Pablo, que eu não tô vendo aqui, né? Eu acho que ele ignorou esse lance. Se ele tá dizendo que foi falta do Pablo no Cano, aí é o que eu digo, Mauro, porque eu escutei esse mesmo senhor CNM, a gente tem que escutar, né? É o que eu falo, eu não recomendo nenhum torcedor escutar, tá? Porque é inútil. Assim, não vai te somar em nada. Nós que temos que analisar, a gente tem que escutar. É como se fosse um martírio. Sabe aquela música alta quando você quer dormir? É a gente assistindo ao vídeo do CNM. Mas a gente tem que assistir. Dançando aqui também. A gente teve... Eu dançando. Temos que assistir, não tem. Tem coisas que faz parte da vida, não tem o que fazer. É tão degradante Sai quanto o correndo aqui, CNM. não dá. Agora. Já foi o tempo de ouvir música alta também, hein? Agora sobre só tá essa amor, hein? situação. Só love, hein? O quê? Você, hein, pô? Mas eu tô falando que agora me incomoda. Agora, tá vendo? incomoda. Agora só música Certo, calminha. Quando baila, ele gosta muito. Claro. Ao bailar, né? Você quer que eu dance de novo? Não, por favor, não. Então não vou dançar. Basta o CNM com uma... É muito por um dia só. Por um dia só é muito. O que mais me assusta, Mauro, ele quer o quê? Que o Arrascaeta abra espaço pro Felipe Melo? Primeiro. Não, isso é ele ridículo. quer, Ele comprou a versão do Paulo César Oliveira Comprou lá a versão do televisão, Paulo César. né? Exatamente o mesmo argumento. Ele viu o Paulo César falar e repetiu a mesma merda, porque é um idiota completo, repetindo o que um outro idiota falou. Só pode ser isso. Bem, todo jogador tenta... O que faz o centroavante grande? Ele faz um pivô, né? Usa o corpo, protege. A apresentação do Alan. O lance do Pedro em você foi falta? Pô, não foi. Pedro fez isso, esse giro da porta de banco aí. A gente até falou disso aqui no dia da apresentação. O Alan tava vindo por trás do Pedro, salvo engano. Pedro deu aquele giro e o Alan girou junto. Só que o Arrascaeta não é mais forte que o Felipe Melo. Então ele acabou caindo. Eu acho, repito, que eu não vejo falta, não por conta desse malabarismo, porque eu acho que o Arrascaeta tenta fazer o papel dele, que é proteger a bola que vai caindo, e o Felipe Melo ele usa o quê? De impulsão e posição física para saltar e cabecear. Para mim, segue o jogo. Não precisa explicar nada. Disputou a bola, afastou o perigo, acabou. Vai ter contato, trombada no jogo. Isso acontece. Agora, esse tipo de argumento, eu acho que passa uma sensação... É tipo se passar num recibo de desconhecimento de futebol. Os caras conhecem a regra, né? Presume-se que conheçam a regra, claro, por dever de ofício, mas não entendem qual é a dinâmica do jogo de futebol, da prática do jogo. Esse é um sério problema. Por isso que eles acham que muita coisa é falta quando não é. E aí fica toda essa volta toda. Agora, esse ponto que você tocou é muito importante. Esqueçam as camisas, gente. A questão é a seguinte, foi falta do Pablo, que empurrou o Cano. Ok, então foi falta também do Everton Ribeiro. Sim, do Richard Rios no Everton Ribeiro. Do Vitor Roque. E ele disse que não foi. Então qual a diferença? Não teve intensidade. Essa teve, outra não teve. Gente, pelo amor de Deus, aí é tão subjetivo que eles deveriam ter vergonha de falar esse tipo de coisa. Eu acho que o pior do CNM é que ele está se expondo de uma tal forma que, fica sem credibilidade diante do torcedor. Acho que vai acabar esse programete. Porque não dá. Acho que vai acabar. Não gostaria. Se você se propõe a fazer, claro, você tem que, hoje nós acertamos. E quando errar, hoje nós erramos. Isso. É isso, ele não pode falar isso. O Porcari tá me mandando isso aqui agora. Eu não posso expor, mas não faço esse programete.
Eu falo nas internas lá. E toma decisão e só comunico. Olha, o árbitro Mauro César foi afastado e cometeu um erro. O árbitro Vanderlei não foi afastado porque ele acertou. Ok. Mas, ó, eu acho válido ter um programa, tá? Porque pelo menos ele paga mico. Se for pra ele acobertar a arbitragem, pelo menos faz o papel de ridículo. Tipo, já tá expondo a pessoa. Eu não quero que... Porque o que o Porcari me passa aqui, Wander, é o seguinte. Pilhado, se a CBF não acabar com o programa, ela própria vai derrubar o CNM. Foi um tiro no pé, mas tenha certeza, nos bastidores o CNM puxa a orelha dos caras, mas na tela precisa defender para não ter que suspender o árbitro. Então, agora, que faça o papel de ridículo, então. O torcedor precisa de alguma satisfação. Se ele aceita isso, sabendo que todo mundo está entendendo que não está funcionando, as pessoas que assistem, porque quando você faz um programa ou um programete, você imagina que as pessoas estejam assistindo, ou pelo menos o seu público interessado, não importa, né? Tem alguém assistindo. Então, você expõe lá, você coloca a cara para falar. Então, você está fazendo isso há uns 2 meses, né? Acho que não completou 2 meses. Não tem 2 meses, eu acho. Um mês, vai, tá bom? Eu acho que já deu para receber uma informação de alguém que avalie, ó, é melhor parar. Melhor parar, não tem tudo bem, em função, inventa qualquer desculpa. É melhor parar. Ou então continua, porque para nós, para quem acompanha, é muito interessante saber essa divergência de visão. O mundo vê de uma maneira, o chefe da arbitragem vê de outra. Wander, eu vou precisar chamar um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Então, eu estava dizendo que com relação a esse vídeo do CNM, o mundo vê de uma maneira e ele mostra uma outra opinião a respeito. Eu acho que essa tese, já defendida há algumas semanas pelo Rafael Porcari, que é um especialista em arbitragem, ex-árbitro e é comentarista de arbitragem, é correta. Ele percebeu que se ele concordar com os erros, ele tem que fazer o que ele já fez. Afastar árbitros, porque afastou um e não vai afastar outro, vai mudar, e aí ele ficará sem árbitros, porque não tem uma fartura de árbitros, a gente sabe, especialmente... Wander, mas ele pode assumir o erro e dizer que ele não pode afastar o árbitro. Perfeito. Eu acho, assume o erro, fala, ó, eu não tenho como afastar todo mundo. Isso. Mas... Mano, não afasta, bota os caras na reciclagem, fala, ó, o cara errou, eu não concordei com essas decisões aqui, acho que foi erro, que interferiu no resultado da partida. Por conta disso, ele não vai ser afastado, mas ele vai passar aqui, vai ter que fazer 2, 3 horinhas de reciclagem aqui no nosso curso de arbitragem, para rever algumas regras, etc. É isso, pô, bota todo mundo pra reciclagem, pô. Mas deixa os caras apitando. Mas errou. Então, eu não Pelo menos isso, é mais honesto com o torcedor. Tá faltando a palavra mais. Eu não posso mais afastar. Porque se ele não fizer isso, ele vai mostrar incoerência. Ele afastou você porque você errou e não está me afastando porque eu errei. Então ele tem que falar, eu tentei, mas é que eu não posso porque nós não temos um quadro farto de árbitros. Mas eu quero dizer que houve um erro sim, um erro de avaliação. Fala com doçura, se você não quiser machucar muito. Mas, e eu já falei com eles disseram, vão prestar mais atenção. Acabou. Tudo bem, a gente entende isso. Agora, só não pode, só com o medo de, se eu falar que está errado, eu vou afastar. Aí concorda com algumas coisas que todo mundo está vendo que está errado, que ele está concordando. Começa a dar cartão pro árbitro. Você começa a dar um erro, 2 erros, 3 erros, afasta, entendeu? Você dá um prazo pro cara. E outra coisa que está instituída, que é todos os clubes têm que reclamar. Depois que 2 ou 3 grandões reclamaram, todos têm, porque já acompanha. Você pode ignorar ou você pode desconsiderar muita coisa que a rede social mostra, mas não dá para você desconsiderar a manifestação de torcidas inteiras. O dirigente que não reclamar, não chorar, não arranjar defeito na arbitragem é considerado frouxo, não está defendendo a nossa instituição. Se o time A fez, o time B tem que fazer até o final do abecedário. Todos, quem está na lanterna, quem está na liderança, todo mundo tem que reclamar, porque senão o torcedor entende que, está vendo, todo mundo reclama, nós não, e os árbitros deitam e rolam para cima da gente. É isso. É muito difícil o que está acontecendo com a arbitragem, muito difícil. Porque a gente vê essa situação e a gente vê o cara sempre defendendo.
Ele tem que, às vezes, eu concordo quando vocês dizem, ele vai ter que afastar todo mundo. Então fala, errou, não posso afastar todos os árbitros, vou afastar os que têm os erros mais graves. Agora, ele defende algumas que tiram totalmente o argumento dele em outras. Que foi o que a gente falou, voltando pra rádio, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, foi o que a gente falou. Se ele defende, se ele diz que não houve pênalti do Richard Rios no Everton Ribeiro, porque não houve impacto, ele não pode defender a falta do Pablo no Cano. Se ele diz que não houve falta do Pablo no Cano, ele não pode dizer que não foi nada do Felipe Melo no Arrascaeta. Alguns argumentos dele derrubam outros. Então acaba, assim, sendo uma vergonha para o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, o CNM. Ele, inclusive, defendeu aquele pênalti vergonhoso no Clássico de São Paulo. Do Santos? Não, no Clássico. Não, foi no São Clássico. Paulo e Corinthians, não foi? Ele defendeu. São Paulo e Palmeiras teve o gol anulado. Sim. Do Caleri. Que foi um absurdo. Foi marcada uma falta ali. Que foi um absurdo. Que não houve. O do Que Santos não houve. foi esse jogo aí. Teve Foi o do Santos contra o 4-3 pra Goiás. cima do Goiás. Goiás e Santos. Pênalti que não existiu, ele assumiu. Esse ele assumiu o Ele erro. afastou também. Agora, o do São Paulo, Corinthians e São Paulo, o pênalti, ele defendeu. Então, ele defende lances assim, patéticos para cobertar a arbitragem, e a gente precisa sim expor. É o que eu falo. Eu acho que tem que continuar. Se não for para melhorar a arbitragem, que seja para ele pagar mico. Que seja para ele parecer maluco pro torcedor. O jornalista não pode dizer que o cara não tem que falar, sim. A gente lógico. quer ouvir a opinião dele. Ele é o chefe da arbitragem, no mínimo você vai saber por que há tantos erros. O chefe concorda com os erros dos comandados ali. Então, no mínimo isso. A gente vai saber, os caras erram porque erram e o chefe passa a mão na cabeça. É claro que internamente, né, de repente ele adota uma postura diferente, mas não deveria. Deveria, porque a transparência tem que estar acima de tudo também nessa questão. Debate sobre marcação de falta, de pênalti, geralmente esse tipo de lance envolve interpretação. O árbitro de campo interpreta de um jeito, o árbitro do VAR nem sempre interpreta da mesma forma, nós diferente, e às vezes até o CNM interpreta diferente. Mas me parece que o que está acontecendo ali é que ele faz um grande esforço para defender o árbitro lá do campo, para tentar justificar. Até por isso, né? Ele já suspendeu alguns e se continuar suspendendo, daqui 2, 3 rodadas não vai ter árbitro para apitar. É um problema que ele tem na mão. Por quê? Porque essa geração aí deve muito. Não está nada bem, não. É muito ruim. A arbitragem brasileira é muito ruim, é o que eu falo. As pessoas dizem, mas era ruim antes também. Mas antes não tinha televisão. Antes não tinha vídeo. Antes eles não podiam... Antes eles erravam sem ver em vários ângulos. Hoje eles erram vendo em vários ângulos, em câmera lenta, com tudo que é tipo de imagem. Então, pra mim, é muito mais grave hoje. Hoje é muito mais grave do que era antes, porque... Errar no campo é compreensível, pela velocidade do jogo, às vezes tá mal posicionado, às vezes realmente interpreta errado e tem que interpretar muito rápido. Agora, com o auxílio da TV, não dá para ter tanto erro ridículo quanto tem hoje na arbitragem brasileira. São vários erros prejudicando vários clubes. O lance do São Paulo, que a gente lembrou aqui, imagina se o São Paulo não ganha o jogo. Gente, foi uma vergonha aquela falta no gol do Caleri, que ele marcou falta do Diego Costa. Aquela puxada de camisa do maluco do Grêmio também, aquilo ali. Não puxou a camisa, mas não teve força pra derrubar. Irmão, a gente é criado sabendo, puxou camisa é falta. Puxou camisa fora dentro da área é pênalti. Fim de papo. Foi uma vergonha. Imagina se o São Paulo não passa pelo Palmeiras. O que não ia ser aquele lance? Ia ter prejudicado toda uma classificação. Então, realmente, a comissão de arbitragem da CBF tem que começar a passar essa vergonha para ver se eles começam a assumir os erros nessas entrevistas. Cara, concordar com... Nossa, esse CNM tá saindo pior que a encomenda, cara. Tá cada vez pior a arbitragem no futebol brasileiro por causa disso, pô. Por causa disso. Porque se ele não vai a público, já que ele tá indo a público e repreende quando o cara erra, não adianta não, mas no bastidores ele chega firme nos caras. Irmão, tem que repreender. Errou sim e tal. Se bem que é aquela coisa também, aí repreende o cara publicamente, fica ruim porque o torcedor já vai tendenciando que o sujeito é ou desonesto ou que é um árbitro que não tem qualidade.
é melhor. Daqui a pouco essa central do apito da CBF vai acabar. Outra coisa que eu acho que vai acabar também em breve aí é o telão mostrando o VAR. Que realmente, cada vez que isso acontece, é uma polêmica diferente. Bom, põe aí nos comentários o que você achou dessa bizarrice que a gente viu nesse vídeo aqui. Quero muito saber o que você tem a respeito disso para falar. Se inscreva no canal se não for inscrito, acione o sininho da notificação. Deixa o like aqui nesse vídeo. Aqui na tela estão passando outros 2 vídeos do canal. Você pode dar uma olhada. Se for algo que te interesse, clique e continue vendo, porque isso ajuda demais aí o canal ser mais recomendado. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e